Você já notou como o silêncio entre vocês dois agora pesa mais do que qualquer palavra? Já percebeu como os olhares antes de desejo agora são de medição? O que ninguém te contou sobre o casamento moderno é que ele esconde um veneno silencioso. Um veneno que não mata de uma vez, que vai corroendo lentamente, até que um dia você acorda e percebe. Não existe mais nós. Só existem dois guerreiros feridos, dividindo o mesmo espaço, competindo pelo ar que respiram, competindo por quem trabalha mais, competindo por quem sofre mais, competindo por quem merece mais, competindo até mesmo por quem ama mais. E nessa competição silenciosa, o amor vai sendo sufocado, vai perdendo espaço para o orgulho, para o medo, para a autopreservação a todo custo. Jung percebeu esse fenômeno nos casamentos há décadas, mas o que ele não poderia prever é como a sociedade atual transformaria essa competição em algo ainda mais insidioso, mais digital, mais performático, mais invisível aos próprios competidores. O que começou como parceria contra o mundo se transformou em arena interna, onde cada gesto de amor passou a carregar um preço, onde cada concessão passou a doer como derrota, onde cada vulnerabilidade passou a queimar como fraqueza. E o pior de tudo, a maioria dos casais nem sequer percebe que está competindo. Acham que estão apenas se posicionando, apenas estabelecendo limites, apenas buscando equilíbrio, quando na verdade estão construindo trincheiras dentro do próprio lar. O amor, que deveria ser porto, virou campo de batalha. E ninguém ensinou como sobreviver a essa guerra silenciosa. Houve um tempo em que o casamento era refúgio, quando dois se uniam para enfrentar o mundo lá fora, quando as batalhas eram externas, nunca internas. Mas os tempos mudaram, e as redes que deveriam nos aproximar, nos afastaram, criaram comparações infinitas, mostraram vidas perfeitas demais, relacionamentos imaculados demais, e assim, o olhar que antes se maravilhava com o parceiro começou a medir, a calcular, a comparar. Por que nosso casamento não é assim? Por que ele não me trata como aquele marido trata a esposa? Por que ela não me admira como aquela esposa admira o marido? A competição externa se infiltrou na intimidade. O capitalismo emocional invadiu a cama. O sucesso que antes era celebrado juntos, agora é medido um contra o outro. Quem ganha mais? Quem é mais reconhecido? Quem tem mais liberdade? Quem tem mais poder? Jung alertava sobre a projeção da sombra no outro. Mas hoje não projetamos apenas sombras. Projetamos expectativas impossíveis. Projetamos comparações doentias. Projetamos a perfeição que vemos online, mas que nunca existiu de verdade. E nessa projeção fria, o parceiro deixa de ser humano. Se torna apenas um personagem que nunca atinge o roteiro idealizado. O casamento deixa de ser encontro e vira performance contínua, uma performance exaustiva, que nunca recebe aplausos suficientes, que nunca satisfaz a plateia interna. E, assim, o abismo emocional vai crescendo. Silencioso, invisível, mortal para o amor. Há uma ferida que ninguém fala, uma ferida que sangra dentro de muitos casamentos modernos, a ferida da identidade perdida. Na ânsia de ser perfeito para o outro, você esqueceu quem é. Na corrida para provar seu valor, você deixou sua essência para trás. O casamento, que deveria ser expansão, virou contração. E agora, cada um luta desesperadamente para reconquistar seu território interno, para não ser engolido, para não ser anulado, para não ser esquecido. Mesmo que isso signifique competir com quem mais ama. A mulher moderna carrega o peso de ser tudo, bem-sucedida e maternal, desejável e forte, independente e disponível. O homem moderno carrega a contradição de ser sensível, mas inquebrantável, vulnerável, mas poderoso, provedor, mas parceiro igualitário. E nesse campo minado de identidades confusas, a competição se instala. Não porque um quer superar o outro, mas porque ambos estão desesperados, para não se perderem de si mesmos. Jung falava sobre a necessidade da individuação, mas como se individuar sem ferir o outro? Como ser você mesmo sem criar distância? Como manter sua essência sem transformar o lar
em campo de batalha pela própria identidade. Essa é a encruzilhada que ninguém explica aos casais. O momento em que dois seres tentam florescer no mesmo jardim, mas começam, sem perceber, a disputar a mesma luz, o mesmo solo, o mesmo espaço vital. A competição silenciosa não é apenas por quem faz mais, é por quem permanece mais fiel a si mesmo, mesmo que isso custe a conexão profunda, mesmo que isso drene a intimidade real, mesmo que isso transforme o amor em distância disfarçada de respeito. Observe de perto um casal moderno. Veja como eles se movem um ao redor do outro, medindo palavras, calculando reações, escondendo feridas. O que deveria ser lar virou palco. E nesse palco, as máscaras se tornaram permanentes. A máscara da autossuficiência. Eu não preciso tanto assim de você. A máscara da indiferença. Não me afeta o que você pensa. A máscara da força perene. Nunca estou cansado demais. A máscara do controle absoluto. Tenho tudo sob perfeito domínio. E quanto mais perfeitas as máscaras, mais distante o amor verdadeiro. Porque o amor real só existe na vulnerabilidade, na imperfeição assumida, no risco de ser visto como realmente é. Jung entendia que as personas eram necessárias para o mundo exterior, mas no casamento elas se tornaram muralhas entre amantes. Muralhas erigidas por medo. Medo de ser julgado, medo de ser abandonado, medo de ser superado. A competição mais cruel nos casamentos modernos não é por conquistas. É por quem mantém a máscara por mais tempo, por quem revela menos fragilidade, por quem depende menos emocionalmente. Uma competição onde, ao vencer, ambos já perderam o que importava. A capacidade de serem vistos pelo outro na sua totalidade, na sua beleza imperfeita, na sua humanidade completa. O paradoxo do amor moderno é este. Quanto mais tentamos parecer fortes para não perdermos a batalha invisível, mais perdemos a guerra pelo amor verdadeiro, que só floresce quando as máscaras caem, quando a competição cessa, quando rendição se torna mais importante que vitória. Você já notou como os gestos de amor agora têm preço? Como cada eu te amo carrega uma dívida implícita? Como cada concessão espera retribuição? O afeto, que deveria ser gratuito, se transformou em moeda, em capital emocional a ser acumulado, a ser negociado, a ser contabilizado friamente. Eu fiz isso por você, então você me deve aquilo. Eu cedi nisso, então você precisa compensar naquilo. Eu dei mais, então mereço receber mais. Uma planilha invisível, mas presente em cada interação. Um balanço contínuo de débitos e créditos emocionais. Até o sexo, expressão máxima da fusão, virou transação. Virou prêmio ou punição. Virou termômetro de poder. Virou campo de competição silenciosa. Quem deseja mais? Quem cede menos? Quem controla mais? Jung via o amor como uma força transcendente, algo que nos elevava além do ego. Mas hoje, ele foi capturado pela lógica mercantil, pela mentalidade de escassez, pela competição contínua por recursos emocionais cada vez mais raros. No casamento competitivo, cada gesto generoso esconde um cálculo frio, cada sacrifício carrega uma cobrança futura, cada perdão vem com juros emocionais. E nessa economia doentia, o amor verdadeiro vai à falência, porque o amor real é desperdício, é excesso, é transbordamento sem garantia de retorno, é risco financeiro emocional, é investimento sem exigência de lucro. Quando o afeto vira moeda de troca, o casamento morre lentamente, não de abandono, mas de sufocamento pelo excesso de cálculo, pelo déficit de espontaneidade, pela inflação de expectativas nunca verbalizadas. Existe algo mais antigo que nossos casamentos modernos, algo que habita o inconsciente coletivo, o arquétipo primordial da competição entre o masculino e o feminino. Essa dança antiga, essa tensão original, que antes era complementaridade e agora é rivalidade. Jung falava sobre o ânimos e a ânima, sobre como cada homem carrega o feminino dentro de si, sobre como cada mulher abriga o masculino em sua alma. Mas o que acontece quando esses arquétipos, em vez de dançarem juntos, começam a guerrear?
O que acontece quando o masculino e o feminino, dentro e fora, se veem como adversários? O casamento se transforma em campo de batalha arquetipal, onde forças ancestrais se enfrentam através de dois seres humanos inconscientes do drama maior que encenam. A competição no casamento moderno não é apenas sociológica ou psicológica, é mitológica. É a reedição de uma guerra divina, uma guerra que só termina quando ambos reconhecem. Não estão apenas competindo um com o outro, estão competindo com partes de si mesmos, com o feminino que o homem teme em sua própria alma, com o masculino que a mulher receia em seu próprio espírito. A verdadeira cura começa quando percebemos: o inimigo não está na cama ao lado, está nos cantos não iluminados do nosso próprio ser, nas sombras não integradas, nos aspectos negados, nas potências temidas. A competição no casamento é apenas o teatro visível de uma guerra interior invisível. Uma guerra que só acaba quando ambos decidem fazer paz. Não apenas um com o outro, mas cada um consigo mesmo, com sua totalidade assustadora, com sua completude radical. Existe algo ainda mais devastador que a competição no casamento. O silêncio sobre ela, a incapacidade de nomear o que está acontecendo, de trazer à luz o veneno invisível. Casais competem silenciosamente durante anos, décadas até, sem nunca dizer em voz alta: estou cansado de competir com você. Estou exausto de provar meu valor para você. Estou sufocando nessa disputa que nenhum de nós escolheu conscientemente. As palavras não ditas vão cristalizando a distância, vão solidificando o abismo, vão sepultando a possibilidade de real intimidade. Jung sabia que nomear as sombras é o primeiro passo para integrá-las. Mas o casal moderno foi treinado para performance, não para a verdade, para a competição, não para a vulnerabilidade, para a estratégia, não para a entrega. E assim, o silêncio se torna a maior arma na guerra invisível do casamento. O silêncio que acusa sem precisar de palavras, o silêncio que fere sem deixar marcas visíveis, o silêncio que mata sem precisar de violência explícita. Romper esse silêncio exige uma coragem que poucos casais encontram. A coragem de ser o primeiro a baixar as armas, a coragem de ser o primeiro a mostrar as feridas, a coragem de ser o primeiro a confessar: eu não quero mais vencer você, eu só quero voltar a te encontrar. Porque no fundo, além da competição, além do orgulho ferido, além da identidade ameaçada, existe ainda o desejo original de ser visto, de ser tocado, de ser reconhecido na sua totalidade, não como adversário, mas como parte de algo maior que os dois. Ainda existe um caminho de volta. Ainda existe uma trilha para fora desse labirinto competitivo, mas não é um caminho de vitória. É um caminho de rendição mútua, de abandono das armas emocionais, de descarte das planilhas invisíveis de mérito e débito. Esse caminho começa com uma pergunta simples: o que aconteceria se eu parasse de competir? O que aconteceria se eu parasse de medir? O que aconteceria se eu parasse de comparar? Jung falava sobre o renascimento que vem após a morte simbólica. E talvez seja isso que os casamentos modernos precisem: a morte simbólica da competição, para que um novo amor possa nascer. Um amor não baseado em quem faz mais, mas em quem está mais presente. Um amor não medido em conquistas, mas em momentos de genuína conexão. Um amor que não precisa provar nada, que simplesmente é, livre das amarras do desempenho, livre das correntes da comparação, livre do peso esmagador da perfeição impossível. Para chegar lá, será preciso coragem. A coragem de ser imperfeito juntos. A coragem de ser vulnerável primeiro. A coragem de dizer: estou cansado de ser seu adversário. Estou exausto de defender meu território emocional de você. Estou pronto para deixarmos de ser dois guerreiros e voltarmos a ser dois amantes. O casamento, além da competição, não é perfeito, não é instagramável, não é material para hashtags de relacionamento ideal, mas é real, é vivo, é humano na sua imperfeição luminosa, é lar de verdade, não campo de batalha disfarçado. Se você sente que a competição invisível já envenenou seu amor,
Saiba que ainda existe antídoto. Ele se chama rendição. Rendição ao imperfeito. Rendição ao vulnerável. Rendição ao humano que existe em você e no ser que você escolheu amar, não como adversário, mas como companheiro de jornada.